Bom Ah, dia, obrigado. professor Marcondes. Tudo Tudo bem? ótimo. E você, tá tudo bem? Tudo maravilhoso. Nossa, gente, o pessoal está perguntando, está fazendo várias perguntas já aqui a respeito dos moduladores. Gente, finalmente estamos aqui com o professor Marcondes e muitas das nossas perguntas serão respondidas. Professor, professor doutor, muito obrigada pela tua presença. É uma honra inestimável para mim estar aqui conversando com você, porque você não sabe, mas eu assisti já tudo que tinha e que não tinha de material Hum. teu aí na internet, no Nossa, YouTube, e eu fiquei assim encantada com o teu conhecimento e com a tua forma extremamente simples e didática de passar esse conhecimento. Então, quero iniciar já hoje pedindo para que você, por gentileza, se apresente e nos conte dessa tua história, dessa tua trajetória, né, com essa área de vibracionais. tá. Primeiro, eu quero te agradecer o convite, né? Legal, eu cedo, adorei teu convite por ser esse horário, tá? E adorei teu participar disso também, tá? Cada vez que a gente tem que expor alguma coisa, é vantajoso, porque é o mais conhecimento que se tem sobre isso, né? Então, a minha história é o seguinte, eu sou médico, fiz medicina, acabei medicina em 1982, faz 40 e poucos anos já, né? 41 anos já que eu sou médico. E acabei, dessa época para cá, acabei fazendo um monte de outras coisas, né? Fiz, dentro da medicina, eu fiz psiquiatria, endocrinologia, aí fiz homeopatia, acupuntura, homotoxicologia, e dentro da medicina eu fui fazendo esses cursos que hoje a gente chama de medicina integrativa, né? Só para você ter uma ideia, eu sou fundador da Associação Paranaense de Ortomolecular. Tá? O ortomolecular faz 38 anos que eu sou ortomolecular. Foi um dos primeiros médicos ortomoleculares do Brasil, né? E venho praticando ortomolecular desde então, e ortomolecular é ainda a minha maior especialidade atual, né? E eu fiz física aqui em Maringá, moro aqui em Maringá, eu fiz física normal, na faculdade de física mesmo, aí fiz física quântica em Neuquén, na Argentina, que tem um instituto de física quântica em Neuquén, e fiz física quântica também em Chicago, nos Estados Unidos, tá? Aí, depois disso, eu vim estudando sobre várias coisas da física quântica, desenvolvendo aparelhos de física quântica, e aí acabamos desenvolvendo a fisioquântica para fazer, quer dizer, a provar essa coisa quântica, né? Lembrar as frases de Tesla, né? Tesla disse em 1903 que se você quiser pensar certo sobre o universo, você tem que pensar sobre vibração e frequência, né? Isso é frase do Tesla, né? E tudo que tem no universo é vibracional. Tudo que existe no universo é vibração. Então, o teu corpo responde a todas as vibrações que você tem. Então, por isso, nós construímos aquela história da fisioquântica com os frequenciais vibracionais baseado em oligoterapia do Menetrier e baseado em toxicologia de Jacques Reykjavik. Então, são basicamente essas teorias que a gente usa atualmente para fazer a validação, né? E em termos de formação, agora no ano de 2020, no ano da pandemia de 2020, eu acabei de fazer astronomia, que era um sonho de criança ser astrônomo, nunca deixei de estudar astronomia. E adequar a astronomia à medicina é uma coisa bem rara, né? Aliás, a física para a medicina é muito rara. Normalmente, quem gosta muito de física, matemática, como eu, não gosta muito de biologia, né? É uma coisa interessante, parece que o cérebro da gente funciona ou de um lado ou do outro, né? E, então, normalmente, quem gosta muito de física, matemática, não vai muito para a área de humanas ou biologia. E atrelar a parte física com a biologia é uma coisa muito rara. Hoje em dia, né, já está mais, digamos, mais conhecida, tá? Mas era bem pouco conhecida quando eu fiz, né? Então, essa basicamente foi a história lá que eu construí para mim, né? Nossa, uau! A gente fica assim, uau, né? Não caberia em uma página o tamanho desse currículo. Eu não sabia nem da metade, com certeza. Bom, seria até redundante da minha parte aqui te parabenizar, porque eu entendo que não é nem que, com certeza absoluta isso que você buscou, né, doutor? Não é algo que você fez para tua autopromoção ou qualquer outra coisa, mas sim porque tu tem essa sede de conhecimento, essa sede de entender o todo
que é exatamente o que nós agora, né? Agora, gente, você está formado desde 82 na medicina. Meu Deus, eu não tinha nem nascido, doutor. Então, assim, agora, em 2023, é que está acontecendo o boom da medicina integrativa e da estética integrativa. Não que ela seja de agora, obviamente, mas esse ano especialmente, do ano passado para cá, é que a gente está vendo o boom. E ano que vem, eu acredito piamente que vai ser o ano onde os profissionais que já estão atuando com esta visão, né, com esta linha de conduta, vão colher frutos inestimáveis, como já estamos colhendo, como você já está colhendo há muito tempo, mas agora, querendo ou não, com a difusão da informação, especialmente via internet. Hoje, imagina, hoje, 6h59 da manhã, a gente consegue estar aqui ao vivo, como se nós estivéssemos frente a frente, um com o outro, compartilhando conhecimento. Então, essa difusão de conhecimento, ela não vai só para o profissional, mas vai também para o nosso paciente e faz com que, quando o nosso paciente chega até o nosso consultório, isso já não fica para ele tão estranho e tão incoerente quanto se continuássemos vivendo nessa sociedade que a gente vive, que entende, por exemplo, pensando aí em melasma, né, doutor? Que quanto mais a gente esfregar a cara, quanto mais a gente machucar aquele rosto, quanto mais a gente tirar aquela pele, mais aquela pele vai ficar clara. A gente vive, infelizmente, ainda numa sociedade muito precária nesse sentido. O paciente, ele chegaria dentro do nosso consultório e diria assim, tá de brincadeira, né? Que tu tá pedindo para eu cuidar da minha alimentação, utilizar ali umas gotinhas, e isso vai dar certo para reduzir o meu melasma? Então, gratidão, né, a Deus por nos permitir viver hoje nessa era onde a gente tem que pegar o lado positivo da informação para usar a nosso favor quanto profissionais e especialmente a favor do nosso paciente que precisa, sim, entender do que ele vai estar utilizando. Então, doutor, quero te perguntar, quando lá atrás, né, lá em 82, quando você se formou, vamos voltar lá para a história da tua condução profissional. Quando foi que você se deparou pela primeira vez com essa ideia de física quântica podendo ser aliada aqui dentro da nossa biologia, da nossa fisiologia, né, do nosso mundo? Como foi isso para ti? Como foi esse impacto? Bom, primeira coisa que você tem que ver é o seguinte: quando a gente vai procurar outra coisa, é porque o que a gente está fazendo não tem o resultado que a gente espera, né? Normalmente é isso. Nossa, gente, que frase! Vou até anotar É, aqui, porque parece óbvio, parece, mas não é. Me é. permita um pequeno adendo, doutor. Às vezes o profissional tá ali batendo a cara e ele olha e diz assim, mas tu não tem mais uma fórmula de clareador para me dar? Minha filha, não tá dando certo. Será mesmo que é o clareador? Pode seguir, professor. Pois é, então, você chega. Então, imagina, eu fui endocrinologista na época da endocrinologia, até eu dou aula de endócrino até hoje, né? Eu nunca deixei de estudar endocrinologia. Eu digo que aquilo que eu aprendi em endocrinologia, na minha residência de endocrinologia, isso há 38 anos atrás, praticamente 80% dos hormônios que nós conhecemos hoje não se tinha nem notícia daquela época. Nós não conhecia grelina, colicistoquinina 8, outros hormônios, né, as incretinas, nenhum hormônio desse era conhecido na época que eu fiz endócrino. E endocrinologista naquela época só fazia coisas. A gente fazia emagrecimento e tratamento de diabetes descompensado. Emagrecimento era dar anfetamina, uma dieta, restrição calórica e remédio à base de diurético, anfetamina, hormônio da tireoide. Tá? Lógico que 95%, isso é estatística, até hoje tá? 95% das pessoas que fazem tratamento para emagrecer voltam o peso novamente. Isso até em cirurgia bariátrica. Tá? Cirurgia bariátrica, assim. Se você assistir aquele programa do doutor. Como é que é o nome dele? O nome do programa é Aumento de Peso, uma coisa assim. Tá? Ele vai dizer que as cirurgias bariátricas têm no máximo 5% de chance da pessoa manter o peso depois de 5 anos. Tá? Então, se imagine, nós não estamos fazendo nada que impacte a sociedade ou nada. Né? Então, aí eu fui procurar, na época, a primeira coisa que tinha era homeopatia. Então, você imagine, eu, médico, endocrinologista, aí já estava fazendo psiquiatria, já estava entrando na área da psiquiatria,
Aí eu tive uma clínica dependente química, inclusive, tá? E aí eu fui fazer homeopatia. Um remedinho que não tem nada, é só uma energia. Então, o meu conflito foi imenso nessa época, tá? Imagina. Tudo que eu queria jogar fora, porque você tem que jogar, tá? E aí, por que as pessoas não mudam? Porque ela sente assim, é a mesma coisa quando você compra uma roupa de marca, tá? E aí você usou a roupa, aí você comprou outra, não tem mais lugar no teu guarda-roupa, você tem que doar ou vender aquela roupa de marca que você gosta, tá? Então, fica um impacto para você jogar fora, tá? Então, é a mesma coisa, você jogar fora uma coisa que você teve tanto trabalho para adquirir, que nem uma faculdade de medicina, aí você joga quase tudo fora, a não ser o conhecimento de anatomia, fisiologia, isso não joga nunca mais, tá? Mas você vai jogar basicamente todo o tratamento. E a gente passa na medicina 6 anos aprendendo a tratar sintomas, tá? Todos nós saímos da faculdade uns sintomatólogos, só tratamos sintoma. Se você for atendida hoje num posto de atendimento, um posto de saúde, um posto de atendimento de urgência, você vai ver que o médico não é tão diferente de um balconista de farmácia, tá? Sem diploma. Tá? Mas, gente, olha o que me aconteceu do que você está falando. Então, muito provavelmente os profissionais que estão aqui vão conseguir recordar isso na sua vivência. Na segunda-feira, agora, anteontem, a babá das crianças, ela estava mal, mas mal, nitidamente mal. E aí ela foi até o médico, né? Esperou para ser atendida, chegou no médico e ele disse assim para ela: tá aqui, tá de pirona. E depois ela me mandou, eu disse assim: tu tá de brincadeira? Não te pediu nenhum exame, nem te fez perguntas para entender, porque ela tava assim, acabada. E não, simplesmente foi lá e disse: vai para casa e tá aqui o atestado de 2 dias. Eu fiquei olhando assim. Que diferença tem essa para um balconista de farmácia? Ainda, né? Aquele balconista prático de farmácia que nunca estudou nada, tá? Se ele ficar ali na farmácia 6 meses, ele começa a dar os mesmos remédios que o médico dá, tá? Mesmo remédio. Se a farmácia tivesse a oportunidade de vender antibiótico, tá? Sem receita, tem algumas farmácias que vendem. Né? A farmácia de bairro às vezes consegue, tá? Você comprar antibiótico sem receita. Mas ele saberia tratar qualquer doença, né? Tá? Então, basicamente isso. E assim seria assim, remédio para ansiedade, remédio para depressão, né? Você vê, a medicina trata ansiedade, depressão, dependência química, bipolaridade, esquizofrenia, com remédio de sintoma, mas não vai atrás da coisa. Ah, eu vou fazer psicoterapia, tá? Digamos assim, né? Na psiquiatria a gente faz isso, né? Vamos fazer psicoterapia. Aí a pessoa fica 5, 6 anos e o resultado é pífio também, né? Tá? Até tem uma piadinha que eu conto na aula, né? Que tinha um cara que fazia xixi na cama, tá? E fez psicoterapia durante 10 anos, né? E aí o outro chega para você, e aí como é que você está? Ele diz, nossa, eu estou super bem. Aí pergunta, você parou de fazer xixi na cama? Não, continuo fazendo xixi na cama, agora com todo orgulho, né? Meu Deus. Basicamente, é a piada Nossa. de conta da psicoterapia, né? Você vai evoluindo, mas o problema em si é bem mais profundo do que isso. Está na alma dos traumas. E como é que isso se forma? Né? Por que um trauma é importante para uma pessoa e outra não? Ou um melasma mesmo. Né? Por exemplo, assim, a gente aprende na endocrinologia que um dos estrogênios, que é o estetrol, né? Desculpa, é o estriol, nós temos 4 estrogênios, né? O estriol, que tem bem na gravidez, ele é um potencializador da ceruloplasmina, que depende do cobre, entendeu? Então, esse estriol aumenta a ceruloplasmina, que aumenta, digamos assim, o melasma, digamos, né? Então, tem aquele melasma bem típico da gravidez, né? Ou piora com a gravidez, ou começa a aparecer durante a gravidez, né? Aí, por que todas as mulheres têm estriol durante a gravidez e nem todas desenvolvem melasma? Essa seria a primeira pergunta que eu faria, né? Ah, é o receptor? Primeiro que essa visão do receptor também nem existe, né? Porque ninguém viu um receptor até hoje na vida. Então, quando a gente aprende na faculdade que um hormônio, uma enzima, ela entra numa célula, é um receptor que recebe ela. É como se fosse uma chave e fechadura, né? Até a gente aprende a chave e a fechadura, né? Então, o receptor seria a fechadura, a chave seria o indutor, como um hormônio, por exemplo. Tá? Agora, hoje em dia, a gente pensa assim,
o mais importante não é a chave fechadura, essa visão de chave fechadura, que a gente tem que conhecer um receptor. Tudo funciona com frequência. Então, a imagem que a gente tem que ter hoje é uma imagem de controle remoto. Tá? Então, você chega, aperta um controle remoto, abre teu portão, ou abre uma janela, ou liga o computador, ou liga o ar-condicionado, enfim, qualquer coisa. Então, mas tudo isso é por frequência, é dado por frequência. O corpo só responde à frequência. Tá? Então, isso é o mais importante que a gente tem hoje diante dessa maneira de ver a medicina. Por que que essa mulher, então, digamos, tem essa sensibilidade ao estriol e outras não? Tá? Aí vai depender da... Pode falar. Eu vou pegar, inclusive, um exemplo que aconteceu ontem lá na clínica, quando eu estava fazendo o atendimento de uma nova paciente. Ela veio para consulta de avaliação, estava ali, né? Assim, aparentemente uma mulher em equilíbrio, uma mulher com um corpo normal, aparentemente saudável, falando tranquilamente. Tu via que ela não estava perturbada de nenhuma forma no início da conversa. Então, bate aquele primeiro olhar de nós profissionais, e aqui falo especialmente aos profissionais da área estética, que, como eu, são profissionais de linha de frente. E aí eu comecei a destrinchar um questionário, doutor, que se chama questionário O Código do Melasma. Foi um questionário que eu desenvolvi de 15 páginas para que essa consulta de avaliação do profissional ele seja conduzida, para que ele tenha ali um norte de quais as perguntas são necessárias ele fazer para o paciente, justamente para conseguir entender a sintomatologia clínica, que muitas vezes não vai ser falada se não for perguntada. E aí o profissional vai olhar para aquele melasma, vai querer dispersar aquele pigmento, aquele grânulo de pigmento que está ali dentro do citoplasma do queratinócito, sem entender de fato que aquilo ali é uma sintomatologia por conta de outras causas muito maiores. Então chegou essa paciente lá no consultório e eu comecei a debater com ela o questionário. E já de início, olha a importância do olhar clínico de um profissional que está, de fato, olhando para o paciente como sendo único. Eu percebi que ela começou a coçar a mão, em cima aqui assim. Ela começou a coçar. E aí ela parava de coçar. E eu comecei a reparar que ela coçava quando eu fazia algumas perguntas um pouquinho mais pertinentes a respeito, né, de situações íntimas dela. E aí ela ia lá e ela coçava mais um pouquinho. E aí deixei isso acontecer por umas 4 vezes. Reparei que estava ficando até um pouquinho vermelhinha a mão dela, onde ela estava coçando. E aí eu fui lá, peguei um hidratante e disse assim: fulana, percebi, me desculpe, mas eu acabei percebendo que você tá com um pouquinho de prurido, de coceira aqui em cima da tua mão. Eu vou te dar esse hidratantezinho para você passar, porque isso vai ajudar ali a sanar esse processo de atopia que tá causando. Só falei isso. Aí ela olhou assim: ai, obrigada. Aí ela passou. E ela passou uma quantidade generosa. Quando a gente repõe esse manto hidrolipídico, a, assim, inevitavelmente vai reduzir a coceira, ou praticamente parar. E ela não parou de se coçar. Pelo contrário, ela começou a ter essa mesma ação no outro braço. E, obviamente, aquilo ali mais uma vez me chamou a atenção. Ela me falou que o melasma dela surgiu exatamente no momento que você acabou de comentar, na gestação. Porém, foi na segunda gestação. Quando ela me disse inicialmente que foi na gestação, pensei assim: ok, hiperestrogenismo, ok, bacana. Só que aí eu fui além. E olha a importância, profissionais, de você ir além, que é o que eu digo lá no topo do questionário. Pergunte detalhadamente qual das gestações, porque nessa altura eu já sabia que ela tinha 2 filhos, já sabia a idade dos 2 filhos dela. E ela disse assim: foi na segunda gestação, mais ou menos no período que foi, e aí fomos para frente. Voltei e disse assim: fulana, tenta lembrar agora o que é que você estava vivenciando na tua segunda gestação que você não vivenciou na primeira gestação. Nesse momento, doutor, ela coçou mais o braço e ela encheu os olhos de lágrima, mas ela segurou
E ela disse assim, nossa, daí eu estava vivendo um momento muito estressante. E aí ela me descreveu o porquê daquele momento estressante. Seguimos, fiz os meus apontamentos. Quando chegamos no fator alimentar, a alimentação dela hoje, doutor, isso que é uma mulher de 44 anos, muito jovem, eu, eu fiquei chocada, porque é como eu disse para ela ao final, assim, onde está ela? Era o feijão que ela comia de meio-dia, quando comia, e deixa eu lembrar qual era aí o ovo, porque ela comia algum ovo de manhã, alguma coisa assim, mas o resto era puro carboidrato simples, ou era puro farináceo, né, da espécie mais simples possível, e açúcar o dia inteiro, e glicação o dia inteiro, como compensação ao que na sequência a gente fez de troca quando nós chegamos na parte emocional atual. Uhum. E aí que mora, muito provavelmente, o que agora você vai abordar, que é por que é que em algumas mulheres esse melasma aparece e por que é que em algumas mulheres pode aparecer ou não numa gestação, sim, numa outra gestação. Pois é. Desculpa. Essa é muito interessante. Você vê, em melasma, eu estava vendo ontem isso, tá? Como eu fui convidado por você por melasma, eu estava começando a estudar. A gente tem que sempre estudar um pouquinho, né? Tá? Dentro dessa visão da medicina germânica, né? Que eu passei para você alguns tópicozinhos aquele dia, só para a gente conversar sobre isso, né? Tá? A medicina germânica vê isso como uma parte das tuas emoções, né? Nem vou contar aqui a história do Hammer e como é que tá, que senão demora todo o nosso tempo que nós temos aqui, né? Mas se as pessoas quiserem um pouquinho, estudar um pouquinho, estudar a medicina germânica de Hammer, né? Hammer foi um médico que estudou sobre como a parte mental e emocional afeta, e ele provou isso com gráficos e imagens de tomografia, que, aliás, ele foi um dos grandes inventores do tomógrafo, né? O Hammer foi inventor do tomógrafo. Ele era um físico, médico em Heidelberg, e inventou das tomografias, porque ele era radiologista. Então, ele sabia tudo que estava por trás de uma imagem que estava ali. E ele percebeu que o que afeta a gente, o que é emocionalmente afetante, impacta até o cérebro e a parte embriológica, da onde está. Né? Digamos, a pele é um tecido ectodérmico, né? É igualzinho ao sistema nervoso central. Então, a pele, o sistema nervoso central, vem do mesmo folheto embriológico. Então, quando você afeta essa parte, você falou dessa mulher aí, eu estudei isso ontem, é muito comum uma mulher, por exemplo, que tenha uma gravidez indesejada, tá? Ou não planejada, ela ter mais melasma do que as outras mulheres, tá? E aí a região do rosto vai ser aonde foi afetado essa parte mental e emocional dela. É muito interessante ver isso. Diz assim, é o hiperestrogenismo. Pode procurar nas mulheres, se você quiser fazer uma pesquisa, faça, é bem interessante. Tá? Comece a dosar o estrogênio da mulher, tá? Quando ela começa a ter, digamos, ela está lá na gestação e começou a ter aquelas manchinhas, tá? Que você vai perceber que vai ser um melasma depois que ela para, digamos, ter o filho, né? Tá? Você vai ver que não existe hiperestrogenismo e nem existe aumento da percepção do estrogênio, porque os receptores que ela tinha, entre aspas, é o mesmo que ela tinha na gravidez anterior, tá? E a quantidade de estrogênio que ela produz não aumenta em comparação a outra gestação dessa forma. Então, não é um hiperestrogenismo e nem é também uma resposta ao estrogênio. Tá? Então, aí sim que você divide bem quem é a parte mental e emocional e a parte que dá para essa, digamos, não só para o melasma, mas qualquer outra doença. Eu consigo aqui, eu trato muito de câncer, né? Câncer, doença autoimune é a chave do consultório. Tá? Em 2, 3 consultas, eu consigo evidenciar qual foi a parte emocional que levou ele a ter um câncer. Tá? E é interessante isso. E chega a ser... a parte mental e emocional das pessoas é tão grande, e no caso do câncer, diferente de uma doença inócua, entre aspas, em termos orgânicos, como o melasma, o melasma é uma doença inócua, organicamente falando. Psicologicamente não, mas organicamente é inócua, basicamente. Né? Diferente do câncer que vai levar ele à morte, quem sabe. Né? Então, essas doenças mais graves, você consegue ter até o gatilho onde foi dado para a parte que iniciou a doença, a parte mental e emocional. Uma coisa que eu vi ontem, uma paciente ontem, só para você ter uma ideia, você contou uma história tua de ontem, eu vou contar uma de minha de ontem, tá? Ontem eu tive uma paciente com câncer de ovário e o câncer de ovário dela, digamos assim,
explicitamente está ali porque ela quer se fazer de vítima. Tá? Então, a vitimeza é uma coisa muito grande na nossa sociedade. Né? Então, quando ela ficou doente de mioma, tá? O marido começou a dar mais importância para ela, os filhos mais velhos começaram a dar importância para ela, né? A mãe, o pai dela, né? Que começaram a ir mais na casa dela. E aí ela criou um câncer de ovário para ter todo mundo junto. Tá? Então, dá para ver que muita gente usa até da parte mental e emocional dessa carência para ter alguma coisa. Se você for ver, todos nós já participamos um pouco disso. Quem de nós hoje, até hoje não inventou, por exemplo, uma dor de cabeça para não ir num compromisso, por exemplo, né? Tá? Até o jargão da mulher que não quer transar, né? Inventa dor de cabeça. É gozado, né? Porque todo mundo se padece de quem está doente, né? Então a gente fica padecido de quem está doente. E aí, nesse caso a mulher ali deu nitidamente isso. Todo mundo deve estar se perguntando aqui, Dai, como é que trata isso, né? É lógico que uma dermatologista, uma pessoa que lida com estética, não vai tratar tanto da parte mental e emocional. Você diz assim, a medicina integrativa está indo para lá. Tá? Eu acho, ao longo de todos esses anos que eu estou nessa parte que a gente chama de medicina integrativa, tá? Eu acho que ainda não mudou quase nada. E não sei se nos próximos anos vai mudar. Você está sendo muito otimista. Tá? Eu já tive esse sonho muitas vezes na vida. Tá? Mas, na prática mesmo, você vai ver as pessoas tratando sintomas. Tá? E tratando o melasma com ácido, tratando o melasma com algum tipo de máquina, algum laser, alguma coisa assim, tá? Luz pulsada, já vi um monte de coisa assim, tá? Mas tratar a parte mental e emocional é muito mais difícil, demanda muito mais tempo e às vezes o paciente nem está preparado para isso também. Tá? O paciente que vai no teu consultório, vem no meu já não, porque eu já sou famoso aqui na região, ou quem já me indica já vem aqui por isso. Mas normalmente quem vai numa pessoa para fazer a parte de pele, normalmente espera até um milagre. Você vou lá, faço um aparelho, toma um remedinho, passa um remedinho e vai sarar completamente, né? E não é bem assim. No caso do melasma, ele parece que tem uma memória, né? Você chega perto de uma panela quente e volta o melasma, né? Então é bem complicado essa parte. Aí você fazer com que ela volte aquela parte mental e emocional que deu origem ao melasma, né? Digamos, essa paciente tua não vai ser difícil, né? Porque você já percebeu, já. Mas quem percebe isso? E, primeiro, o médico ou a pessoa que está ali com o paciente, ele não se importa muito com isso. Ele se importa em ganhar o dinheiro que a pessoa vai dar lá para ele, tá? E o resultado vai ser só aquele resultado imediato. Mas a longo prazo, praticamente vai ter pouco resultado em quase todas as doenças que a gente está abordando aqui. Para Tá? você ter ideia, doutor, eu vou abrir um pouquinho só os comentários aqui, porque o que eu vou falar aqui, gente, agora é bem forte. As minhas alunas já me conhecem, já sabem a minha forma de trabalhar, mas para quem ainda está me conhecendo agora, o que aconteceu ontem? No final daquela consulta, eu havia, então, visualizado 3 principais gatilhos nessa paciente. Ponto número 1. E supremo, sem dúvida alguma. Na verdade, até quero fazer um adendo. A questão do hiperestrogenismo, né, ela é muito utilizada como desculpa, porque, de fato, existe um aumento do estrogênio no momento da gestação, mas ouso até dizer que essa expressão hiperestrogenismo talvez não esteja tão correta, porque, como você disse, é um aumento natural. E aí, porque se fosse este o grande problema e o grande vilão, por que é que algumas mulheres têm e outras mulheres não têm? E é aí que a gente vem para todos os outros canais. Mas o que aconteceu, gente? Ponto número 1, emocional, sem dúvida alguma. Ponto número 2, alimentação, que poderia estar sendo este gatilho retroalimentado por conta exatamente do emocional. E também o emocional está cada vez pior por conta de uma alimentação totalmente desequilibrada, falta de nutrição, falta de equilíbrio, né, dentro do funcionamento básico daquele organismo. E por fim, então, o skincare dela que estava inadequado. Quando, alunas? Vou até olhar aqui para o que vocês vão dizer, porque eu quero ver até que ponto que vocês estão entendendo onde é que a gente quer chegar com essa aula de hoje. Quando chegamos ao final, quem já é minha aluna sabe que no final da consulta a gente faz, então, o plano. Eu sugiro para a nossa paciente o que é que ela vai fazer de tratamento e o que é que ela vai
fazer de skincare. Então, ela vai utilizar produtos de skincare, também agora parte de moduladores, mas a parte de procedimentos de consultório. Eu olhei para ela e disse assim, fulano, mediante tudo que a gente falou, mediante toda essa nossa consulta, onde eu não usei essa palavra com ela, mas houve muita emoção, houve lágrimas durante aquela consulta de 1h30. Diante dessa situação, eu não tô não estou visualizando um terreno biológico apto para a gente iniciar o teu tratamento em consultório. Ela regalou os olhos assim. Eu sei que você veio buscar aqui na clínica. Vou pegar aqui qualquer coisa aqui só para exemplificar, tá? Sei que você veio aqui nessa clínica hoje buscar este produto aqui, que se eu te dissesse que custa 20 mil reais, tu ia dar um jeito. Tu ia pagar. Nem que tivesse que parcelar em 20 vezes, porque fazem anos que ela luta contra o melasma, que é a consequência. Ela já investiu horrores de dinheiro para aquele melasma dela. E eu sei que se eu te trouxesse esse produtinho aqui, que custasse 20 mil reais, tu daria um jeito e tu compraria. De tamanha a dor estética que ela tem naquele melasma. Mas tu não tá preparada para isso. Vou fechar aqui agora os comentários de novo. Nesse momento, ponto número 1 que tu vai fazer é cuidar de ti. Se você quiser utilizar desde hoje já um skincare mais adequado ao teu caso, tá aqui, vou te indicar, tudo certo. Mas tratamento em consultório, que daqui a pouco eu vou te cobrar 350 reais, 400 reais, 800 reais uma sessão de dispersão de pigmento, eu não vou fazer contigo. Porque eu não tô aqui para te engodar. O que você precisa não é dispersar esse pigmento que está sendo utilizado talvez até como uma forma divina de alerta para você olhar para dentro de si e perceber, fulana, tu não estás bem. Desde lá daquela tua segunda gestação, vai saber desde quando até antes isso já estava acontecendo e hoje está cada vez pior. Tu já está com 44 anos, a tua vida está praticamente sem perspectiva daqui para frente e tu tá aqui querendo tratar o teu melasma. Não tem como tratar o teu melasma de forma assertiva e duradoura se você de fato não for na raiz do problema. E ali naquele momento, doutor, eu abri para ela então várias opções que haveriam, desde a parte de psicologia clínica convencional, outras alternativas que ela poderia seguir, na parte de realmente buscar um autoconhecimento para potencialmente resolver as problemáticas principais, que é muito fácil a gente olhar no outro, mas na verdade geralmente estão dentro de nós mesmos, né? Se você quer mudar o mundo, mude primeiro a si próprio, a si mesmo. E aí eu também mostrei para ela o outro lado, que é essa parte dos moduladores, para que estes pudessem ser um start para realmente aumentar o nível de consciência dela a respeito do que ela viveu e do que ela ainda vive, tratar de forma, de fato, vibracional o DNA celular, como as próprias alunas estavam falando ali inicialmente, e aquilo ali, até mesmo estimular ela para que ela busque também outras soluções. E aí, nesse momento, eu quero te perguntar, doutor Irineu, não, doutor Marcondes, o que é que os moduladores frequenciais podem auxiliar para esse profissional que está de frente de um paciente que tem não apenas a demanda emocionais, mas tantas outras, né? Como a parte alimentar, compulsão por doce e tantas outras. Como é que isso, palpavelmente, se é possível, ajuda nesse gerenciamento do melasma como consequência? Bom, primeira coisa que tem que ver como é que ele funciona, né? Ele funciona através de frequência, né? De frequência de vibração. Ele É uma adequa, gotinha. ele atua em forma frequencial. Então, quando você põe essas gotinhas embaixo da língua, ela estimula um efeito
Magneto elétrico, diferente de eletromagnetismo, é magneto elétrico. O magnetismo vem mais importante do que a eletricidade, nesse caso. E aí vai oferecer para todas as células. Vou te dar um exemplo só, tá? Vamos imaginar que a tua célula precise de zinco, tá? Então, parte da membrana celular, a membrana celular foi estudada por vários estudiosos de células, né, de citologia. Mas eles não estudavam como é que os nutrientes entram para a célula. Eles falavam do efeito osmótico, né? O que está mais concentrado fora da célula entra para a célula que está menos concentrada, né? A isoosmolaridade, né? Que aquilo que está mais concentrado entra para o lugar que está menos concentrado. Só que isso não é verdade, porque não acontece isso com sódio e potássio na despolarização da membrana muscular, por exemplo, né? Ou do cálcio e magnésio, enfim, outros minerais também. Então, essa história da isosmolaridade é uma piada, tá? O que acontece é que parte da membrana, ela vibra e chama por vibração o zinco. Então, tudo isso é assim, chama. Quando você põe a gotinha embaixo da língua, ela faz com que a tua célula faça isso, tá? Porque ela está contaminada, está de alguma forma diferente do que estava. Então, você vai exercer um caminho para a célula adquirir esses nutrientes, tá? Não só zinco e qualquer outro nutriente que o teu corpo precisa. E ele só vai fazer para aquilo que você precisa. Como é ressonância, aquilo que não ressona, que está bem, ele não tem alteração nenhuma. E todos os remédios frequenciais, desde os florais de Bach, foi Bach o primeiro deles que teve essa ideia, tá? Todos eles, se você for ver na descrição dos florais, ele tem um efeito emocional antes de qualquer outra coisa, tá? Então, se você quiser tratar a tua parte emocional, não existe remédio nenhum que melhore tanto quanto os florais, tá? Só para você ter uma ideia, eu tiro aqui esquizofrenia com floral. Esquizofrenia. Aquele cara que está fora da realidade. Polaridade, borderline, depressão e outros tipos de doenças psiquiátricas. Tudo com floral, tá? E a medicina está usando ainda remédio para baixar a atividade cerebral, né? Por exemplo, vai lá usar quetiapina, aldol, aquineton, etc, né? Então, primeiro, os florais agem dessa maneira. E não tem como não usar. Por exemplo, no melasma, só para as pessoas que estão aí conhecer um pouquinho, cutanes é o biofator da pele de feto. Então, como é que é a pele do feto? Perfeita, né? Supostamente, né? Perfeita, uma pele de feto é perfeita. Então, quando eu dou cutanes, eu estou dando uma informação de pele perfeita, tá? Então, cutanes é a informação da pele. Agora, veja que em medicina chinesa, quem tonifica a pele, quem dá energia para a pele é o pulmão. Então, normalmente, para toda doença de pele, a gente dá cutanes e respire. O respire é o biofator do pulmão, né? Tá? Todos os produtos da Eora, todos, 100%. Maquiagem, condicionador, shampoo, todos os produtos da Eora têm cutanes e também tem pulmão, respire. Tá? Todos eles têm. Tá? É uma coisa essa informação eu não sabia, porque o pessoal me pergunta, inclusive, muito a respeito de protetores físicos. E agora, semana passada, eu comecei a experimentar o protetor físico da Eora. E, assim, eu tô encantada. Encantada. Não, quando você usar, quando você está usando, não tem como você não se apaixonar por aquilo, tá? Porque, primeiro, que foi feito exclusivamente com essas tecnologias. Primeiro, lá não tem absolutamente nenhuma substância química. É zero química, tá? É completamente natural. Outra coisa, não tem metal pesado. Até nós patenteamos uma maneira de tirar metal pesado de pedra. Quando você compra algum corante de pedra, como, por exemplo, alguma coisa assim que vai sombra, é uma pedrinha, né? É uma pedra colorida. E essa pedra está contaminada, porque o solo do mundo está contaminado com metal pesado. Então, tirar esse metal pesado de pedra, nós patenteamos isso, porque quase ninguém sabe fazer, tá? Então, isso é uma coisa interessante. Todos os produtos da Eora têm. No caso do melasma, também a gente tem que tratar a parte mental e emocional. Então, usar lá o Traumavit para pagar trauma, que é a frequência do rubídio, tá? O Neurovit, que é a frequência do lítio. O lítio é o metal mais poderoso na parte mental e emocional. Foi descoberto por John Cage em 1962 para tratar a bipolaridade. Até hoje não existe um metal mais importante para a parte mental e emocional que lítio. Tá? Pena que o lítio brasileiro só tem como regulamento o carbonato de lítio, que é o único lítio tóxico. Tá? É proibido no Brasil usar orotato de lítio, por exemplo. Tá?
Então, o Neurovit, que carrega em si a informação, não, ali não tem lítio nenhum, mas carrega a informação do lítio, tá? E aí vai melhorar depressão, angústia, ansiedade, agitação, síndrome pré-menstrual, qualquer outra coisa da parte mental e emocional. Pós-menopausa também age bem, hipersensibilidade, melancolia, e aí vai todos esses sintomas que você... Nós temos 62 indicações do Neurovit, tá? Inclusive qualquer coisa da parte mental e emocional. O neurotox faz parte da homotoxicologia. Tudo que é remedinho da física que termina em tox é da homotoxicologia. Tá? Então, é para tirar as toxinas geradas pelas emoções. Porque quando nós temos emoções, nós carregamos nosso corpo de toxinas emocionais. E o neurotox tira essas toxinas. Toxinas emocionais são feitas na degradação dos neurotransmissores. Quando você degrada os neurotransmissores, vamos dizer assim, a monoaminoxidasa. A monoaminoxidasa, ela oxida as aminas ativas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, enfim, as aminas ativas, né, do cérebro. Tá? Então, quando a MAO age, ela oxida e fica aquele lixo, por exemplo, uma dopamina oxidada. Tá? Como é que você vai tirar isso do corpo? Né? Então, o neurotox, a proposta é retirar essas toxinas através dos emunctórios, que são órgãos do teu corpo que põem para fora, como o rim, o pulmão, a pele. Doutora, eu quero fazer uma colocação. Olha só, quem está aqui agora, que é minha aluna, que já está lá no grupo VIP, que algumas sabem, outras não sabem, mas enfim, é um grupo VIP que eu abri na segunda-feira, eu vou dar uma oportunidade hoje também. Quem lembra que ontem, no final do dia, eu parei o carro e eu mandei para vocês, falei para vocês, dei um spoiler para vocês a respeito de um caso clínico ontem que eu atendi, fiz as fotos, hoje eu vou poder mostrar para vocês, a minha paciente me permitiu, onde a gente não estava tendo evolução nenhuma, a gente teve uma pequena evolução inicial, somente com os produtos químicos, a gente parou, doutor, travou, a ponto da paciente querer desistir do tratamento. E é como você disse, a gente só muda, a gente só se permite ver o novo quando alguma coisa começa a dar errado ou quando a gente não está tendo resultado. Tanto que é por isso que eu tenho falado para vocês que eu agradeço a Deus profundamente por ele ter colocado especialmente 3 casos clínicos dentro do meu consultório nesse ano, que são catástrofes, assim, porque eu precisava desse chacoalhão para me permitir quebrar no meio e olhar para o novo. E aí, lembram que eu falei para vocês assim, tinha essa foto, né, que eu vou compartilhar hoje. Só que daí, gente, depois, quando eu vinha vindo para casa, eu disse assim, preciso falar mais uma coisa para as meninas, vou mandar um áudio. E aí eu mandei um áudio para vocês dizendo assim, gurias, mais uma coisa eu quero falar para vocês. Eu acabei durante a tarde, eu também recebi uma paciente que começou a utilizar os moduladores frequenciais e ela me mandou uma mensagem, assim, surreal. A gente chorou. Lembra que eu falei pra vocês? A gente chorou. Tanto que eu tava com uma cara, quando eu mandei o videozinho pras meninas, eu tava com uma cara de acabada. Porque eu tinha chorado durante a tarde. Com esta paciente, que eu quero mostrar pra vocês aqui agora, a mensagem dela. Eu até vou virar, porque isso aqui não tava nem programado. Eu vou virar aqui, ó. Gente, eu tô aqui no meu Instagram, então. E eu tinha mandado um áudio pra minha paciente ontem, pedindo desculpas para ela de eu não ter conseguido dar a devida atenção para ela, porque foi muito rápido. Deixa eu só voltar aqui para mim um pouquinho. Eu estava atendendo as minhas pacientes e no meio termo ela pediu, Dai, eu preciso pegar uns produtinhos. No caso ali, os repor, né, uns moduladores e alguns outros produtos que ela precisava. Eu disse assim, Fran, eu vou te atender muito rápido, porque eu tô em atendimento. Aí eu olhei para ela e eu disse assim, Fran, tu tá de protetor com base ou base, alguma coisa assim? E ela disse assim, não, daí eu tô sem nada, justamente porque eu sabia que eu ia vir aqui, eu queria que tu visse a minha pele. Tu tá sem nada na tua pele. Daí eu tô sem nada. Naquele momento, doutor, foi inevitável. Assim, eu tentei segurar, porque, né, a pessoa tá ali trabalhando, mas eu não consigo, não tem como. Eu comecei a chorar e ela começou a chorar e a gente se abraçou. E aí ela me disse, Dai, os moduladores estão mudando a minha vida. E aí ela foi embora e tal. E depois, então, eu mandei esse áudio para ela, pedindo desculpa por ter atendido rápido. E no áudio, eu perguntei, me explica melhor o que tu tá achando. E aí ela pegou e me respondeu assim, ó.
Tava bem corrido hoje à tarde, kkk, bem tranquilo, porque eu não atendi ela com tempo, né? Ela escreveu assim, ó. Surreal o efeito que os frequenciais estão dando na minha vida e na minha rotina. É gritante a mudança do meu humor pelo fato de eu conseguir dormir uma noite inteira. E uma noite de sono bem dormida não tem o que se falar. Mudou o humor, o sono, a pele. E isso tudo deu reflexo no meu melasma, que evoluiu muito mais. Nossa, Então, eu me emocionei agora, tá? Show, fantástico. eu Inacreditável. quis mostrar isso para vocês, gente, e as minhas alunas me conhecem. Eu vou fechar aqui agora de novo um pouquinho os comentários, sabe, doutor? Eu sou muito da prática real, assim. Eu não gosto de firula, eu não gosto de mimimi, eu não gosto de ai, mas não sei. Gente, é isso. Uhum. É o que a paciente está falando, é o resultado que tem ali dentro do meu Instagram, que a paciente vai lá e coloca o comentário dela. Uhum. Ela coloca o comentário dela falando o que ela está vivenciando. Foi a paciente de segunda-feira que eu atendo, que mora lá na Turquia, que falou para vocês o que está sendo o tratamento dela. Quem esteve na palestra da Sul Beleza agora na segunda-feira de tarde, eu levei mais uma outra paciente que também está sendo beneficiada também através dos moduladores. Deu relato dela, destrinchou, ela disse em público, porque ela começou o tratamento dela. Ela fez as fotos dia 2 de junho, ela começou o tratamento dela no dia, acho que ali pelo dia 16, mais ou menos, em consultório, né? E hoje, agora em novembro, ela disse em público lá, gente, sem nada na cara, com a cara limpa. Ela disse, gente, hoje eu já estou em 85% de evolução. Uhum. Se parasse hoje o tratamento, eu já estava satisfeita. Mas é lógico, se dá para melhorar ainda mais, a gente vai evoluir ainda mais. Sabe o que é isso, doutor? E como a foto que eu vou postar hoje aqui no meu Instagram dessa outra paciente que eu consegui evoluir através dos moduladores frequenciais, sabe o que é essas pessoas colocarem a tapa gratuitamente? Sim, é inacreditável, né? Só Nossa, parabéns. por gratidão, por reciprocidade, porque aqui desse lado, assim como aí desse lado, doutor, existem profissionais, eu chego a me arrepiar, verdadeiramente interessados no paciente. Isso é raro. É Por muito, isso que o tá? nosso paciente devolve essa gratidão. Ontem eu estava dando uma live, ontem à noite, e eu disse assim, quer mudar a tua maneira de atender? Atenda teu paciente como você gostaria de ser atendido. Tá? Muda completamente. Quando você vai num profissional de saúde, como você gostaria de ser atendido? Atenda ele dessa maneira, tá? Outra coisa que eu vou te falar, Dai, é o seguinte, todos os produtos, tanto da Physioquantic quanto da Eora, carrega esses frequenciais, né? Eu estava falando assim, para a parte dos melasma lá, né? Que a gente sempre tem tratado. Então, tudo que termina em ox é da homotoxicologia, né? O dermatox é eliminação das toxinas da pele, né? Dermatox, é bem fácil de ver. Um remédio que faz muita diferença é o Consciêncios. Consciêncios é um remédio que dá muita diferença. Não Eu uso todo dia. vivo sem, não vivo sem. Quando você toma isso, você toma uma consciência diferente do mundo, tá? Aí o Cutâneo Respiro, que eu falei para você, e um produto, que foi o primeiro produto da Physioquantic, é o Oxyflower, tá? O Oxyflower é a coisa mais linda que tem, tá? Vida, Você precisa ver, vida. você precisa ver isso aí pós-cirúrgico, pós-lipo, tá? Pós-lipo, pós-cirurgia plástica, tá? Fazer emplasto, passar no local. Toda pessoa que passa isso, digamos, eu tive uma paciente agora essa semana que ela fez uma lipo aqui no braço, tá? Aí eu ensinei ela a fazer antes e depois da cirurgia, aplicar Oxyflower e pôr um papel filme, deixar 30 minutos e tal. Ontem ela veio aqui de volta, disse que a médica não acreditou na evolução dela. Não tem roxo. Você vê, com 4 dias de cirurgia, ela não tem dor e não ficou roxa. Tá? Mas, doutor, é uma coisa... nós voltando agora, a gente fez 2 semanas de férias lá. Quando a gente voltou, sem querer, tadinho do meu filhinho. Eu tenho uma de 6, um de 2 e um de 1 aninho. Nossa. E aí, sem querer, o de 2 estava dormindo no avião e meu marido colocou o cafezinho assim, em cima da mesinha, e a minha filhinha de 6, sem querer, bateu. Caiu o café na perna dele, fervendo. E até que a gente conseguiu, então, tirar a calça e desgrudar a calça, tu imagina como é que ficou a perninha dele, né? Essa criança gritou que não teve quem no avião não escutou. Na hora a gente pegou o Oxyflower, que eu fiz caras e bocas a primeira vez que eu vi isso aqui, gente. Eu falei, tá de brincadeira, né? Esse negócio não tem cheiro, não tem nada, vai funcionar. E tava na minha necessária, eu peguei, apliquei.
Aí a gente levou na doutora, ela falou o que era para utilizar, e eu, assim, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra a medicina, bem pelo contrário, a medicina é a mãe de tudo que hoje a gente sabe. Porém, eu disse, sabe, eu pensei para mim, eu vou querer utilizar o Oxyflower somente. Quando eu voltei lá, ela não acreditou De no tão rápido que é. resultado. Não, é show, é show. Verdade. Porque não ficou, em uma semana, gente, praticamente não existia mais nada ali. Então, É uma coisa assim, é inacreditável. Só experimentem. Deixa eu abrir os comentários aqui de novo para ver quem de vocês que já experimentou e já está vivenciando isso, gente. Inclusive, pergunta aí do Oxyflower, principalmente. Porque é o produto mais vendido e mais, digamos assim, mais conhecido da Fisioquant, que é o Oxyflower, tá? é a É porta de uma coisa. entrada, geralmente, né, doutor? É, Eu acho que talvez seja o mais aceitável, especialmente por ele ser tópico. é. Então, é uma porta de entrada mais fácil para Apesar. aquele profissional que tá como eu e você éramos no início, assim, É, será que isso aí funciona? Só experimenta, gente. Só é, experimenta. Ó, a colega ali, não vivo sem o Oxyflower. é, As cicatrizes. Ah, ó, aqui é uma paciente minha, ó, a Kiara Dias é. Fotografia. Ela começou a fazer o tratamento agora, faz o quê? 2 semanas, né, Kiara? E aí, tu disse ali, as cicatrizes melhoraram demais, sou apaixonada. E só atendimento online, né? A É. gente não fez nada em consultório. Ela tá utilizando os Outra coisa produtos. que eu digo, né, antes de terminar, é sobre os óleos vegetais da Eora, tá? Por exemplo, o óleo de copaíba, que eu até tomo, a gente compra puríssimo da Amazônia, tem um produtor amazônico, que 99% do óleo de copaíba, os óleos vegetais em si, né? 99% são contaminados. Eles, para aumentar o volume e ganhar dinheiro, eles colocam lá óleo de girassol junto e muita coisa. O óleo da Eora é 100% puro, tá? A gente usa para um monte de coisa. Eu indico para meus pacientes como lubrificante vaginal, para você ter ideia. E aí, Acredito? Sim. não tem infecção, não tem, porque é um poderoso antifúngico, um poderoso viricida. Então, quem tem, por exemplo, assim, herpes genital, usa copaíba. Herpes labial, copaíba, além da Diat C4, tem um remedinho próprio da Fisioquant que só tem frequências de herpes, que chama H-Power. Tá? Uhum. Você, não sei se você pega muito herpes aí, eu pego muito herpes aqui. Tá? Sim, já indiquei ele, inclusive. O herpes zoster, um monte de... Exósteres, isso. O óleo de rosa mosqueta também é puríssimo. Ele vem de uma região pertinho de daquele lugar turístico da Argentina, Bariloche. É de um lugar pertinho de Bariloche. Vila Langostura é o nome da cidade que o produtor manda para nós. A gente compra do produtor. O produtor em base, aí a gente tem que... Nós que certificamos o produto dele. Então, vem desse lugar da Argentina o óleo de rosa mosqueta da Eora, tá? Então, é puríssimo. Né? E todos eles frequenciais. Dentro do óleo de rosa mosqueta, a gente coloca a frequência. Dentro do óleo do óleo de copaíba, todos eles têm frequência. O sérum, que tem vários componentes, o sérum é show. Tá? Você já usou o sérum da Eora ou não? Tá? Não, ainda não. Tem um sérum especial que chama 5 mais, tá? A gente começou a indicar para mancha de pele, tá? Inclusive mancha da mão, aquela mancha de envelhecimento da mão. Tá? Então, Uhum. se você quiser testar ele de novo, pede para o Johnny mandar para você aí o sérum, tá? Chama 5 Vou mais, pedir tá? Então sim. você vai testar ele. Ele é maravilhoso para mancha também, tá? Estou E lendo todos o eles, seu livro. Estou lendo o seu livro, qual doutor. deles? Qual deles? O, dos, O, o do VELS dos e novos. também o outro, da É, medicina quântica. aquele livro do Véus lá é uma questão bem interessante mesmo, Nossa, tá? Você vai seguir. Ele muda a vida da gente. Eu acho que muda, para que muda a vida da pessoa fazendo, lendo aquele livro, né? Que foi escrito assim com muito carinho mesmo, tá? exatamente. Nossa, é impactante. Doutor, eu vou passar agora alguns recados para as minhas alunas muito importantes sobre o material de apoio, sobre o que vem na sequência, mas eu quero agora te agradecer mais uma vez profundamente a tua participação. Que Deus abençoe abundantemente a tua vida, continue abençoando, para que você continue com esse brilho nesses olhos e levando saúde, vida, abundância e vitalidade para nós, né? Que somos aqui todos seres humanos da mesma espécie, estamos aqui literalmente para nos ajudar a crescer. O meu foco
é realmente único e simples. Ajudar os meus colegas a crescerem, ajudar os meus pacientes a evoluírem nas suas dores, que são de todo tipo de espécie e que resultam na estética. Elas entendendo isso uma vez, todo o diferencial já aconteceu ali. Então, muito obrigada, gratidão por todo o conhecimento que você nos passou hoje, mesmo que foi aí uma pontinha de um gigante iceberg, né? E com certeza não faltarão oportunidades de nos encontrarmos novamente. Obrigado. E parabéns por você se preocupar com as pessoas. Isso está muito raro hoje, tá? Eu venho batalhando nisso muito. Você lendo os 9 véus, você vai ver por que a gente chega nisso, tá? Com Obrigado. certeza. Obrigada, doutora. Até mais. Ótimo dia, tá? Para você também. Gente, seguinte, eu vou mandar um material de apoio para todos os participantes ativos. Você pode ter isso. Para todos os participantes ativos, vou avisar já daqui a pouquinho. Esse material de apoio eu preparei juntamente com o Dr. Marcondes, como sendo aí um resumo, né? Um briefing, um resumo do que nós falamos hoje aqui. E eu quero dar mais um aviso importante, que é a respeito, deixa eu abrir agora aqui os comentários, do grupo VIP. Então, muitas de vocês que estão aqui já estão participando do grupo VIP. Eu quero explicar o que é, porque eu estou recebendo, assim, ó, incontáveis directs dizendo, eu quero participar, eu quero participar. Mas, gente, é como eu tenho falado para vocês, presta atenção, tá? O grupo VIP, que eu abri na segunda-feira, não é uma brincadeira. Não é assim, achei que pode ser legal, vou ir para lá. Nossa, me coloca lá porque eu quero ver o que tem lá dentro. Não é para isso, tá, gente? Então, foi por isso que eu tive que pedir ajuda para minha equipe, me auxiliar a escolher os profissionais que estariam lá, porque não foi fácil. Foi uma tarefa bastante árdua, né? Então, eu me baseei nos comentários que vocês deixaram no post que eu fiz pós-live, na última aula, e vai ser da mesma forma hoje. Como que vai proceder, tá, gente? Esse grupo, quem tá lá dentro já sabe, é um grupo onde eu não tô lá para passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não tô lá dentro para mandar fórmula para ninguém. Muito menos eu tô lá dentro para você me mandar o teu caso clínico, me perguntando assim, olha, dá essa foto, o que eu faço nesse tratamento? Eu não tô lá para isso. Eu tô lá para mostrar para vocês o coração, o âmago de um gerenciamento do melasma decente, concreto, e é por isso que eu vou fazer vocês fritarem a massa cinzenta de vocês. Quem tá lá dentro já sabe, vai poder dizer aqui se eu tô mentindo, onde eu vou dizer para vocês assim, gurias, pensem, agora me respondam. Agora eu vou fechar o grupo de mensagens e vocês me respondam, porque eu preciso entender a que pé vocês estão. Na semana que vem, eu vou abrir a maior oportunidade que eu já abri nesses meus 17 anos de carreira. Eu vou abrir algo inédito para vocês. Eu não posso falar ainda o que é, mas vocês já podem imaginar. Quem veio para esse Descomplicando Melasma, esperando que eu ia abrir curso de peeling, eu não sei o que lá, só digo uma coisa, vocês estavam infelizmente enganados. Não que vocês não terão oportunidade, tá, gente? Tem muita gente que tá aqui que quer fazer o curso de peelings, vai ter oportunidade disso, fiquem bem tranquilas. Mas não é isso, não é esse o foco desse Descomplicando Melasma. O foco aqui é entregar para vocês uma vida abundante, é entregar para vocês uma liberdade financeira, é entregar para vocês a possibilidade de vocês se tornarem profissionais de fato referência aonde vocês vivem, não pela entrega de um antes e depois, baseado num peeling que descamou a cara da pessoa, vocês enfiaram lá 1 quilo de hidroquinona e a pele tá branquinha. Mas sim, num profissional que de fato está decidido a mudar a vida das pacientes. Então, se você está, presta atenção no que eu vou falar agora. Se você está verdadeiramente preparado para isso, se você sente no teu coração que você está pronto para isso, você terá essa oportunidade. Dai, não consegui, não entrei, tu não passou, tua equipe não me passou para o grupo. Foi porque a gente percebeu que você não estava preparado. Repito, gente, não é para quem quer, é para quem está preparado.
E isso não é, ai, porque um é melhor ou o outro é melhor. Existem momentos na nossa vida. E ou você tá, ou você não tá nesse momento. Eu não tô aqui dando uma aula para você, 100% gratuita, às 6h59 da manhã, para brincar contigo, ou muito menos comigo, ou com o nosso tempo. Eu tô aqui para mudar vidas, porque eu mudo a vida das minhas pacientes. E se você me der essa oportunidade, eu vou ser um agente, um instrumento para você mudar a tua vida. Então, daqui a pouquinho, gente, vai dar aí uns 10 minutos, tá? Vai dar uns 10 minutos. Então, fica atento. Não perde a oportunidade. Eu vou postar ali no meu Reels um vídeo. Você precisa assistir a esse vídeo, porque ele faz total correlação com o que a gente falou hoje com o Dr. Marcondes e com o que você vai trabalhar na tua prática clínica a partir desse Descomplicando Melasma. Presta atenção, lê a legenda e escreve lá. Quais foram os teus principais insights e o porquê é que você sente no teu coração que você está preparada para dar o passo para o próximo nível. Não para entrar num grupo porque, eu vou lá ver o que a galera tá falando, mas preparada para subir de nível e fazer 2024 ser a colheita. Cheguei a me arrepiar aqui, gente, de tudo o que você tá plantando durante tanto tempo. Quero agradecer muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Foi uma honra e até sexta-feira com muito mais conteúdo de valor, gente. Para todos que participarem lá também vão receber o material de apoio, tá? Um beijo, tchau, tchau.